Olá! Oi, oi! Oiê! E aí? Esse é o terceiro episódio do podcast O Que Eu Faço, podcast para quem tá no terceirão e quer descobrir os próximos passos. O tema de hoje é vida universitária, pessoal. E a vida universitária é 1+4. 1+4 em que a vida tem mais intensidade, dá aquela palpitada no coração, o que vai acontecer no primeiro dia de aula, quem serão os meus colegas, quem serão meus amigos, quem serão meus professores, como é que eles serão. E eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Como é que foi o primeiro dia de vida universitária de cada um de vocês? Tá, eu vou falar porque, assim, o meu primeiro dia de universitária não foi 100% universitário. Porque eu vim pra faculdade eu comecei no meu emprego antes de começar na faculdade. Então, por exemplo, eu não vim necessariamente já como universitária. Eu não vim no primeiro dia de aula, já tô estudando, já tô entendendo o ritmo. Eu vim uma semana antes, se eu não me engano, e aí eu comecei a trabalhar. Então, não foi necessariamente já cheguei e sou universitária. Demorou pra vir aquela sensação, sabe? Tipo, ok, agora estou fazendo direito, agora estou universitária e o que eu faço, assim? O meu choque foi no primeiro dia, porque eu comecei com o Student Week e de noite já tinha o treco... O treco. O treco dos calouros do direito e depois já tinha aula. Aula não teve aula, mas, tipo, no primeiro foi dia... Foi super intenso. Eu me mudei num dia e no outro já foi Student Week e aula. E aí, tipo, caiu a ficha, um toró, sabe? Caiu a ficha na hora, assim. Ou aceita, né? Não tem o que fazer. Não deu mais tempo. Mas, pessoal, o Heitor tá falando muito. Vamos ouvir um pouquinho ele? Agora. Não, pra mim foi diferente. Eu acho que até cair a ficha, realmente, que eu tava numa faculdade, demorou no mínimo uma semana ali, porque foi muito dinâmico essa semana, foi muito corrida. Então, até realmente refletir e pensar, caramba, eu tô num lugar diferente, na vida universitária, demorou um pouquinho mais pra mim. Cara, o meu primeiro dia da universidade foi uma aula de introdução ao estudo do direito e a gente aprendendo teoria do ordenamento jurídico. Empolgante, né? Pra mim, foi o choque de que eu sabia muito pouco. É, lógico. Justo. Porque às vezes a gente vem, muito curioso, mas assim, parece que tu nem sabe ler e escrever às vezes, né? Mas o interessante é que isso passa, né? Depende, né? Com o tempo. Tu tá sempre aprendendo coisas novas, então tu sempre tem a sensação de que, tipo assim, não sei. Meu Deus, eu não sei nada. É que tem uma hora que tu acha que tu sabe tudo. Tipo assim, ó, o estudante do direito do terceiro semestre, ele sente que ele sabe tudo. Daí ele é o rei do mundo, entendeu? Aí chega no quarto semestre, daí tu vê que tu não sabe nada. E aí volta a sensação do início da faculdade. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Todos vocês saíram de suas casas pra vir estudar? Eu sim e não. Eu já morava sozinha no passado. Uhum. Porque eu tive que ir pra Santa Maria pra fazer estágio do CETISM. Que eu fiz técnico em informática junto com o ensino médio. Então, a Clara já era mais independente, né? Eu já não morava. Eu não era independente, não. Eu saí, tive todo esse choque de sair da casa dos meus pais e vim morar com amigos do tio. Só acho que eu tô com conhecidos amigos da minha própria cidade. A gente tá tendo essa experiência de morar juntos. Então, tá sendo bem diferente, assim. Tá, mas tipo, vocês combinaram de já morar juntos ou acabou acontecendo de vocês ficarem nos mesmos quartos? Não, tinha essa situação porque a gente veio em 4 amigos. Uhum. Então, como eram 4 conhecidos, tinha a opção de estar ali na extensão com 4 camas, 2 quartos para 4 pessoas. A gente conseguiu, de mais certo modo fácil, assim, de morar junto. E a gente já tinha programado desde uns 2 meses antes de acabar o terceirão, que a gente ia decidir, a gente ia morar junto e ia vir para a mesma faculdade, cursar o mesmo curso também. Meu Deus. Então, Deu certo? Não, deu certo. Já pulamos fora já. Eu tô em choque que eles tinham 2 meses antes. Sim, eles já tinham planejado. Exato. 2 meses antes. Eu acho que 15 dias antes eu descobri que eu ia vir pra cá. E tem umas coisas interessantes, porque quando eu tava no ensino médio, parece que a gente vai entrar na vida universitária, a gente vai para outro lugar, enfim, a gente vai morar em outro lugar, parece que assim, nossa, é a minha liberdade. Como é que é isso pra vocês, assim? Morar fora, morar longe dos pais, e essa questão da liberdade, ela existe? Ou o que acontece, assim? Se tu morou a vida inteira com os teus pais e aí de sopetão tu tá morando sozinha, é óbvio que tem um choque, assim. Mas, tipo, como eu já tinha morado sozinha,
a gente tem uma noção já, né? De como se virar e de como entender, assim, o que eu tenho que fazer agora, o que eu não tenho que fazer, tem hora pra fazer tal coisa. Quando que eu vou lavar a roupa? Eu passei uns perrengues já. Aquela ideia de... por exemplo, tô saindo da minha aula no período noturno, vou chegar em casa, tô com muita fome. Mas eu não cozinhei antes. Tô chegando 11 horas da noite em casa. Amanhã de manhã já tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que fazer as minhas atividades. Se eu não cozinhei antes, eu tô ferrado. não dá pra comer só miojo todo dia, né? Eu vou aprender a cozinhar, vou ter que me virar. E a gente demora a perceber isso, né? Demora a perceber isso. E o dia a dia de vocês, como é que é um pouquinho? Nos conta como é que vocês organizam, como é que vocês pensam o dia a dia de vocês? De manhã eu trabalho, eu tô estagiando na TI da faculdade. Eu consegui esse estágio e tá sendo uma experiência bem interessante pra mim. Porque como eu curso sistemas de informação, são áreas que eu consigo coligar, assim, trabalho com... Mas me tira uma dúvida, o todinho já vem pronto ou tu tem que fazer? Às vezes eu faço, às vezes eu compro, né? Às vezes é isso, é a questão da liberdade, mas a liberdade é uma coisa que a gente tem que construir também, né? Sim, o trabalho é muito importante justamente pra isso. Acho que as rotinas, elas vão mudando ao longo dos semestres. Porque, por exemplo, no primeiro semestre, tu não tem tanta responsabilidade quanto tu vai tendo ao longo do resto do curso. Então, por exemplo, tu tem cadeiras mais introdutórias, ou disciplinas mais introdutórias, tu tá começando a trabalhar, logo tu não tem tanta responsabilidade no trabalho quanto as outras pessoas que já estão lá há muito tempo. Então, por exemplo, eu lembro que logo que eu cheguei na faculdade, a minha rotina era extremamente tranquila. Eu conseguia acordar, tomar um café da manhã, e trabalhar. De meio-dia eu fazia o almoço ali na hora, ia trabalhar de novo, conseguia, organizar os meus horários pra estudar e ir pra aula. E hoje em dia não, hoje em dia é é literalmente o que eu faço, entendeu? Eu vou indo. Eu acordo, daí já me organizo, vou trabalhar. E aí, durante o meu dia, tem alguma coisa pra fazer, tem alguma atividade pra organizar. De tarde, a gente vai trabalhar de novo. De noite tem aula. E aí, às vezes, no intervalo da aula, tu tem que organizar alguma outra atividade. Então, eu acho que tu vai se adaptando à tua rotina de acordo com que as coisas vão acontecendo na tua vida. Hoje eu tô no 6º semestre. E a minha rotina do primeiro para do terceiro é extremamente diferente e ela é baseada em prioridades. O que é minha prioridade para aquele dia, para aquele momento. Sabe que esse baque de, que horas eu vou fazer, eu tive ano passado. E aí, é muito curioso eu conversar com o pessoal que tá entrando na faculdade agora e tá tendo esse baque agora. Porque ano passado eu já tava assim, de uma hora eu faço e que horas eu vou fazer, o que eu faço. E aí, esse ano, eu me sinto, só levando. Já vai no... vai dar. Eu consigo. Algum momento vai. É que em algum momento a gente organiza, né? Em algum momento vai. Em algum momento eu vou sentar e vai dar tudo certo. Qual eu já não sei. Sabe que chega um momento da vida universitária que a gente tem que se olhar um pouquinho e se organizar. Exato. Porque a vida universitária ela é diferente da vida do ensino médio, concordam? Porque no ensino médio tu tem horários, tu acorda de manhã, tu tem... às vezes tu tem o apoio da família, tu tem apoio dos pais. E sobretudo quando tu vem distante da casa, distante daquela realidade, é tu e tu. Tu tem que te organizar, porque afinal, tu tem que ter essa estrutura e pensar, nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou comer amanhã? Né? Senão, o todinho não vem servido, né? Como é que a gente vai fazer isso? E quando vocês perceberam que tinha que... nossa, eu tenho que olhar, eu tenho que ter um momento para estudar, porque não é o ensino médio, é a minha futura profissão. Vocês chegaram já e pensar assim, poxa, em que momento isso aconteceu? O que vocês pensaram? Tu vai se adaptando, né, com a rotina. Desde a primeira semana, eu lembro que teve uma atividade que a gente recebeu um plannerzinho com um cronograma pra gente criar a nossa própria rotina. E ali eu usei e colei na minha geladeira. Assim, eu nunca fui de me organizar, sendo extremamente sincera. Eu sempre me virei muito bem. Não só na faculdade, mas no ensino médio também. Minha mãe é técnica em enfermagem, então ela faz plantão. Então, sempre fui metade ela por mim, metade eu por mim. Então, eu sempre tive que me virar de uma maneira... Lavar roupa, arrumar a cama, esse tipo de coisa... sempre foram muito naturais meus.
Só que, por exemplo, se eu faço um planner, que nem vocês fizeram, não vai dar certo. Minha rotina não vai funcionar. Então, eu preciso ver o que eu tenho pra fazer. É exatamente o que eu tava falando. É a minha lista de prioridades, como que eu vou me organizar pra fazer aquelas prioridades. Mas não necessariamente que eu tenha um horário certo pra fazer tal coisa. Porque quem sempre teve que se virar... Mas é tudo sempre tão sabe. bonito assim, sempre? Todo dia? E todo dia acontece alguma coisa nova, né? Pra atrapalhar a rotina, não dá pra Me deixar conta um tudo pouco tão marcado. mais, o que surge? Eu não sei seguir um horário ali. Também não. É justamente Eu tô há 2 essa semanas questão. tentando acordar cedo, mais cedo. Hoje eu consegui. De resto, Defina mais cedo. 5 minutos mais cedo pode ser. Tá. 5 minutos mais cedo antes de eu sair. Já tá bom pra mim. Heitor, tu levantou a lebre, conta aí pra nós. Por que nem sempre é assim? Bom, porque ao decorrer do dia a gente vai tendo pessoas, né, que vão circulando e dependendo alguma necessidade do outro aparece na tua frente, então tu tem que se adequar àquele momento. Tu não consegue, muitas das vezes, claro, dá pra ter uma rotina organizada, tu consegue se organizar e manter ela, se tu realmente quiser. Isso vem da determinação da pessoa. Eu não acho. Mas- Eu acho que vai de tu querer, Não, mas às vezes não. Não é assim, não. Tu quer. Interrompemos a nossa programação para o quadro Qual foi o maior perrengue que vocês tiveram na faculdade? Tempo! Maior perrengue. Sem pensar muito, né, pessoal? No coração, vamos lá. Tá, eu acho que assim, ó. Tiveram situações específicas que pra mim foram um perrengue. Um deles é, por exemplo, assim, ó, na casa estudante. Eu ter que limpar a bagunça dos outros. Eu não gostava de limpar a bagunça dos outros, porque, por exemplo, eu trabalhava o dia todo, tinham pessoas que não trabalhavam o dia todo, essas pessoas logo tinham mais tempo pra fazer mais bagunça. E eu não. E eu tinha pouco tempo pra limpar a bagunça de quem tinha muito tempo pra bagunçar. Isso pra mim foi um perrengue. E eu acho que essa questão de tu ir, tipo, vendo que as coisas não são do jeito que tu acha que são. Então, por exemplo, assim, tu acha que tu vai conseguir fazer uma rotina perfeita, que é só tu ser determinado que vai dar certo. Não, tu não é assim. Não é só tu ser determinado que tudo vai dar certo, porque as coisas não dependem só de ti. Mas algumas coisas dá pra manter. Tipo, tu acordar mais cedo, Tá, isso depende já de é ti, uma mas... determinação. Claro, e qual o maior perrengue? Eu acho que é a diferença das pessoas. Porque eu sou uma pessoa muito expansiva, e aí eu entrei pra dentro da casa estudante, as pessoas eram, tipo, a grande maioria era ou mais quieta, ou... De igual pra igual. E aí, ou tipo, eu ser muito imbativa e a pessoa, tipo, também, e aí eu não consegui lidar. Pra mim, o fato de, tipo, eu ter que aprender a mediar isso eu acho que foi o meu maior perrengue. Mas vocês... Porque, por exemplo, na vida universitária a gente tem vários acompanhamentos, central de carreira, mentoria, aulas. E como é que tu lida numa situação dessas, assim, que... Poxa, as pessoas são muito diferentes de mim. Como é que eu vou lidar com isso? Eu acho que é o momento que tu mais aprende a ter tato. Tu mais aprende a entender que o mundo não se adapta a ti. Não é sempre assim. Não é sempre o mundo se adaptando a ti. Não é sempre as pessoas fazendo o que tu quer. Não é sempre as pessoas ou as coisas se organizando na medida que tu precisa. Mas tem coisas que sim, tu consegue controlar, mas tem coisas que não. E uma dessas coisas que tu não consegue controlar é a personalidade das outras pessoas. Então, o que tu tem que aprender, fazer tipo... é entender, tipo assim, cara, o perfil daquela pessoa ali é um perfil totalmente do meu. Então, se eu pegar pesado com aquela pessoa, talvez eu vá ferir, talvez eu vá machucar um lado dela que se ela fizesse o mesmo comigo, isso não ia acontecer. E é interessante, né, pessoal? Porque às vezes a gente tem Quando eu tava no ensino médio também, não faz muito tempo, né, gente? Isso. Mas a gente tem a percepção de que a universidade vai ser só estudo, vai ser aula, livros, estudo. Mas a verdade, essa é a vida que vocês contam, não é a vida que está nos livros, não é a vida que a gente aprende lendo e estudando. É a vida como ela é, a vida de universidade. Concordam? Sim. Então, a universidade, essa vida de universitário, ela nos ensina muito mais do que um curso que a gente vem aprender. A gente tem que... É a vivência, né? É a tipo, vivência. tu tá vivendo dentro da universidade, te traz muito mais aprendizado. Com gente que às vezes a gente não concorda, com gente que talvez... meu Deus, que pessoa esquisita, eu não concordo, não fui com a cara dela. Mas essa é a vida
como ela é. Dentro do meu ensino médio, eu aprendi muito com isso, porque eu fiz técnico em informática, né? Uhum. E as pessoas do técnico em informática era o padrão, tu pensa o estereótipo. O Heitor. O Heitor. Aí tu imagina eu convivendo 3 anos seguidos com o Heitor. Tipo, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Mas me diz, tu fez técnico em informática, né? Sim. E tu tá cursando direito agora. Sim. Então, como é que foi essa transição? Por que tu escolheu direito e não seguir uma coisa na área da tecnologia? Isso Forte. é bem engraçado, que até o último dia do ProUni eu tava nos dois. Eu, do nada, tipo assim, eu caí de paraquedas na informática e depois eu caí de paraquedas no direito. E quando eu, tipo, caí de paraquedas também é exagero. Mas, tipo, quando eu vim pro direito, eu me toquei que, tipo, era o direito que eu queria. Quando a primeira vez que eu perdi uma oportunidade de entrar num curso de direito, eu falei, tá, não, calma aí, que eu vou voltar e vou fazer todas as minhas possibilidades pra entrar num curso de direito. Porque, tipo, eu era totalmente de direito e eu só tava em sistemas por estar há 3 anos dentro de um técnico. E vejam que interessante, né? Vocês trazem a dificuldade, às vezes, de conviver com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Como é que a gente faz amigos em um mundo novo, que é essa vida da universidade? Como é que vocês começaram a se relacionar, que vocês entenderam, poxa, eu não sou uma ilha, né? Eu convivo com as pessoas. Como é que eu faço amigos? Eu acho que quando a gente vem do ensino médio... A Luísa do ensino médio, o desejo dela era ter muitos amigos. E era... não necessariamente ser popular, mas, tipo, eu queria ter pessoas em volta. Eu gosto de gente. Gosto de ter pessoas em volta, eu gosto de conversar. Então, eu sempre quis muito isso. Só que no ensino médio não era assim. Tipo, o que me ajudou a desenvolver esse lado meu era justamente o curso. Foi justamente o curso. Então, no direito, ou tu fala, ou tu fala. Não tem outra possibilidade. Não tem brecha, entendeu? É faca na bota. Só que no ensino médio não era assim. Então, eu tinha muita, muita dificuldade pra criar relações no ensino médio. Tipo, os amigos que eu tenho, alguns duram até hoje, sou amiga de alguns até hoje, outros não, justamente porque não era uma rede enorme. Então, a gente vem com isso muito enraizado. Tipo assim, cara, eu quero chegar, eu quero fazer parte de um grupo. Eu quero, meu Deus... Eu não tem tanto a galera do fundão e tal, mas, tipo... Eu quero fazer parte de um grupo que... Sejam várias pessoas que sejam parecidas comigo. E tu chega aqui e tu vê que, na verdade, as coisas são 10 vezes mais fluidas do que é o ensino médio pra tu conseguir amizades. Porque é por perfil, é por gosto, tipo... Tem muita gente, entendeu? E às vezes tu te pega sendo amigo de uma pessoa, tipo, muito mais velha. Ou de um curso totalmente diferente. Totalmente diferente. Não são definidos por estereótipos, né? Exato. Tu acaba tendo contato com diferentes tipos de pessoa. Exato. E a partir dali, vocês vão criando afinidade. Não é um bicho de 7 cabeças, assim, fazer amizade. Mas me conta um pouco mais, como é que tu cria essa afinidade? Como é que tu chega na pessoa? E aí, como é que é? Né? Me conta um pouquinho. Cara, eu acho que, pra mim, pelo menos... Isso? Eu crio afinidade com as pessoas a partir de algum contexto. Se eu tô numa aula, eu falo da aula. Se eu tô praticando algum esporte, eu vou brincar com a pessoa no esporte. Eu vou, sabe? Dependendo do contexto, eu consigo criar esse vínculo com a pessoa. E a partir dali, as coisas ficam mais fluidas. A gente consegue desenrolar, criar uma piada. Depois já estamos marcando de novo. O contexto permite isso pra gente, né? Exato. É muito mais leve. Não sei explicar. Não tem aquela pressão de eu preciso ter amigos. Mas cada disciplina tem pessoas totalmente diferentes. Não é sempre a mesma turma. Então, tipo, tu convive com muita gente. Tu convive com pessoas extremamente diferentes. Tem disciplinas, tipo, sei lá, inglês. Inglês é uma disciplina que não necessariamente quem é de sistemas de informação vai fazer só com sistemas de informação. Pode juntar administração, pode juntar contábeis. Então, tu convive com outros cursos, tu convive com outros perfis, tu convive com idades diferentes. O que é muito bom, porque às vezes uma pessoa... se dá melhor com pessoas mais novas e às vezes com pessoas mais velhas. Tudo depende do assunto. E isso é o bom da vida de universitário, porque o que define a amizade é o assunto, é o perfil. E não necessariamente... É o contexto. Exato. Não é tipo no que assim, tu tá. eu sou popular, ou eu pratico esporte e eu não.
Cara, dane-se se tu pratica esporte ou não, entendeu? Tipo, Não tem aquela coisa mistura. assim, lá vem os popularzinhos, não existe isso. Exato, não existe isso. É essa a questão. Tipo, a questão é que as coisas os contextos vão se encaixando, assim. Mas será que não existe? Eu não sinto isso. Clara. Eu acho que não tem os populares, mas existem, tipo, as pessoas que... As panelinhas. Exato. Mas daí não é uma são questão de ser perfis. popular. Não é ser popular. Daí a questão é, tipo assim, tem um grupo que se juntou por aquilo. E aí eles O são, sei lá, máximo- mais extravagantes. E aí, tipo, automaticamente todo mundo conhece eles. Pô, tu tá de cara com um grupo que só gosta de ficar no celular, quieto, mexendo no celular. E aí tu tá de cara com um grupo que tá o tempo inteiro discutindo sobre várias coisas. Um talvez pareça mais popular que o outro, só que não é essa. É só questão. porque é o É só porque são estereótipo perfis das pessoas. diferentes. Exatamente. Heitor, tu é do grupo dos popularzinhos, os extravagantes? Acredito que não. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Eu sou uma pessoa mais na minha. Eu acho que... Tu jura? Juro. Eu não tinha percebido. Eu Eu não tinha percebido isso ainda. Se tu não tivesse dito... Diferente do ensino médio, que tem esses grupos que vocês falaram. Na faculdade tem pessoas que tendem a ter esses perfis, mas não é a mesma coisa de estar no colégio. Sabe, como tu disse, é mais leve, é mais fluido. Não tem toda aquela pressão, tal grupo, tal, X, Y, sabe? Exato. E como é importante também a gente ter essa visão da faculdade, da vida de universitário, mas para ampliar as relações também. O Heitor trouxe que, lá no início, nós tínhamos, era um grupo de 4 amigos. Mas o Heitor, que entrou na faculdade, ele teve que conhecer outras pessoas para ser o Heitor. Fazer novas amizades. Novas amizades. E vejam que interessante isso. A vida universitária, às vezes, ela nos possibilita amizades e pessoas que a gente leva para a vida inteira. Porque conheço inúmeros colegas meus que foram estudantes e conheceram o sócio do seu escritório ali. Uma amizade que conheceram, uma pessoa que conheceram, tinha uma ligação de pensamento, de ideias e valores e se tornaram sócios. Relacionamentos, enfim, amigos, pessoas que levam para a vida inteira. Por isso a vida de universitário ela é fluida, ela é importante, mas também porque a gente carrega tudo isso por muito tempo. Porque às vezes a gente passa perrengue no ensino médio, mas vai passar. É que, tipo, a gente brinca que tem os adultos e os adultos Premium Plus, né? Tipo assim, eu não sou uma adulta Premium Plus ainda, entendeu? Eu sou uma adulta, eu entendi agora o que é ser adulto. Então, eu ainda não cheguei no outro nível, são níveis, assim. E eu acho que quando tu entende, quando tu cria a maturidade de cultivar amizades, e que são amizades que te fazem bem, são amizades que tornam a tua vida mais leve, são amizades que comemoram contigo as tuas conquistas, são amizades que, na mesma medida, se tu tá passando por um perrengue, elas estão lá, elas podem... Te apoiando. Exato, elas podem não te segurar, mas elas vão te apoiar e vão falar, cara, no momento que tu precisar, a gente te segura, mas, tipo assim, tenta, sabe? Vai. Então, quando tu começa a ser adulto, tu cria uma maturidade de... Ok, essa amizade aqui eu quero realmente cultivar sempre, porque ela tem uma série de quesitos que me ajuda como pessoa, me ajuda como advogado, ou como advogada, ou como técnica de TI, ou como TI, me ajuda como Luísa, como pessoa, ser humano. Então, acho que seja mais fluido e mais fácil de tu manter uma amizade, quando tu entende o real sentido da amizade. Não é que, tipo, eu lembro quando eu tava no ensino médio, era sempre tudo um estresse, sempre uma coisa deste tamanho virava deste tamanho e automaticamente gerava uma briga. E daí a gente entra naquela tristeza de briguei com a minha melhor amiga da vida. E aí tu chega na faculdade e tipo assim... Cara, como é que beleza. tu tá? Vida que segue. Exato. E é interessante porque, sobretudo quem vem de fora e vem morar num espaço onde a vida universitária ela acontece, o valor da amizade ela te carrega junto, porque às vezes é a primeira situação difícil que a pessoa vai passar na faculdade, não vai comunicar aos pais, porque no ensino médio tu tinha o pai e a mãe, talvez. Não, tu chegava em casa, tu falava, aconteceu tal coisa na escola, né? E talvez aqui na vida universitária, é o teu amigo que vai te ajudar. É teu E aí amigo tu que vai passa o dar perrengue passagem. junto. E aí tu passa o perrengue junto. E aí é o cara que tá na ruim, tá na boa.
te acompanhando. Os caras que fazem a diferença, né? E como é que é com... Porque a gente tá falando de amigo, né? Amigo é o colega. E como é que é a relação com o professor? Como é que foi a relação com os professores quando vocês chegaram? Tem proximidade? É aquela coisa, meu Deus, o professor tá lá distante. Como é que vocês enxergam isso na vida universitária? Acho que a gente chega com uma imagem de que o professor vai ser distante. A gente acha que isso vai acontecer. Tipo, ele é uma figura, sei lá, no meu caso, do direito. Pô, meu professor vai ser um advogado que tem anos de experiência, que já atuou em vários casos. Aí, sei lá, caso do Heitor. O cara é um gênio da tecnologia. E aí, na minha cabeça, tipo, vou falar um A pra ele. Não é que eu vou estar errada, entendeu? Mas é que vai ser um A tão burro perto de tudo que ele já fez. E a gente chega com essa sensação. Aí tu vai tendo aula e tu vê que os caras são uns crânio. E aí tu fica 10 vezes, tu pensa 10 vezes mais que tu não sabe nada. E aí tu fica, meu Deus, vou falar um A, um B, e aí vou falar o D, não vou falar o C, e aí eu já vou ser toda errada. E conforme... Só que daí as coisas vão fluindo, né? Não é bem tempo assim. tu vai vendo que os professores... São humanos, né? O professor São é pessoas. gente também, pessoal. Tipo assim, ó, eu cheguei aqui e pensei, na minha cabeça, os professores, assim, ó... Se não tava dando aula, tava dormindo, entendeu? Ele era isso? Ponto, Não, entendeu? às vezes trabalha. Às vezes, De vez em entendeu? quando. Tipo, se ele não tá me dando aula, automaticamente ele não existe. Na minha cabeça era assim. Acabamos de criar o quadro Desmistificando Tabus da Faculdade. O professor não é alguém que tá longe. O professor, descobrimos hoje que o professor é... Pessoa. Gente, pessoa. É humano. Tem certeza? Às vezes... O que mais a gente pode desmistificar nesse mundo? O que tu pensava, Heitor? Assim, tô indo fazer sistemas de informação. Poxa, quem serão meus professores? Será que é um cara que é inacessível? Meu Deus, se eu tiver dúvida em alguma coisa... Ai, meu Deus, essa disciplina... O que tu pensava, assim? E como é que foi teu impacto agora, ao longo do semestre, que tu percebeu isso? Assim, que... Nossa, não é bem assim. A gente começa, como a Luísa falou, achando que são pessoas muito distantes, que eles estão ali para nos dar aula, nos explicar a matéria e são crânios, são pessoas muito longe do que a gente é agora. Mas conforme tu vai tendo aula, às vezes tu faz uma pergunta, no final da aula tu vai tirar uma dúvida, tu vai percebendo que é gente como a gente, né? E é muito importante ter esse contato com esses professores, porque além de serem pessoas que podem acrescentar muito na tua vida, é um contato que durante a faculdade e depois também pode permanecer. E claro que ter um contato desse para o resto da vida é muito agradável, né? É um muito bom. mentor, né? É um mentor, isso. Uma coisa que, tipo... Quando eu parei e percebi que, tipo... São pessoas o suficiente pra fazerem piadas com nós e tipo... Tá sentado numa rodinha que nem agora, pra mim foi quando, tipo, estourou, assim, uma bolinha na minha cabeça. Que o professor também dá risada. Que o professor né? também é. Além dele trabalhar, às vezes, dormir e tal, e existir depois da aula, ele é... Ele também sabe fazer piada, ele sorri, tem vida social. Exato. E por falar em vida social, a gente tem uma temática interessante, né? Porque a vida do universitário, ela não é só estudo, trabalho, o todinho. O né? todinho. Esporte, lazer, como é que é esse momento... Poxa, eu não tô na faculdade, eu não tô no estágio, tô no estágio, tô trabalhando, ok. Isso, beleza. Mas quando eu não tô nesses lugares, vou em festa, jogo bola, videogame... Poxa, o que vocês fazem de vida social, assim? Eu acho que é... Aquilo que vocês podem contar, tá, pessoal? Brincadeira. Eu acho que o que eu mais faço é, tipo, ir aproveitar a minha família. E aí, tipo, sei lá, sair pra algum lugar ou encontrar meus amigos, porque eu moro em Agudo. E aí... Eu moro não, né? Minha família mora em Agudo. E aí, tipo, poder ir visitar os meus amigos de lá. Eu acho que o que eu mais faço, tipo, no meu tempo de folga é, tipo, voltar ao que eu fazia antes de estar aqui. Eu costumo praticar esportes. Eu gosto bastante. É um momento que eu me sinto fora das minhas responsabilidades do dia a dia. Eu
eu me divirto bastante e acho que cansar o corpo descansa a mente, né? É que isso daí pediu demais pra mim. Exercício físico, andar em linha reta já é difícil. Não, mas é isso aí mesmo. Eu também gosto de jogar. É que como eu moro com os meus próprios amigos, se torna mais fácil essa questão de lazer. Porque às vezes tu tá em casa, tu vai fazer uma coisa que seria importante. Vai lavar a louça, mas ao mesmo tempo tu tá rindo. Porque tem gente ali do lado que tu é amigo, que tu conhece e se torna uma situação engraçada até. Então, enquanto tu tá em casa, é uma situação... É agradável, é bom. É gostoso estar com eles, a gente dá risada em todo momento. E quando a gente tá em momento de lazer, sem estar na correria, a gente consegue aproveitar também. Não é só estresse o tempo inteiro. Por mais que seja corrida, a gente consegue tirar bons momentos. E tu, Luiz, agora eu vou te dar a palavra de novo. Festa? O senhor acha que que eu vivo de festa. O senhor acha que é sempre assim. Não é... É só uma pergunta. Eu acho que são momentos, assim, tipo, dá pra usar o esporte pra, exatamente como o Heitor falou, assim, pra desestressar, pra tirar atenção, principalmente, sei lá, chegou sexta-feira. Cara, tu passou a semana toda correndo, sabe? Então, geralmente eu saio pra fazer algum esporte pra primeiro aliviar, assim, tipo, ok, a semana acabou, entre aspas, porque às vezes a gente precisa fazer um trabalho no final de semana ou alguma atividade, enfim. Ou até mesmo tem aula. Ou tem aula, mas, tipo, é o momento de, ok, pelo menos eu sei que eu tenho o sábado e o domingo, que por mais que tenha uma atividade extra, ainda são final de semana, ainda é meu momento de lazer. Então, geralmente fazer um esporte na sexta é o que me ajuda. Tipo, eu saio muito pra correr, porque daí alivia totalmente, eu saio toda a atenção. E aí eu aproveito o sábado e o domingo pra ler livros que não sejam do direito e que sejam do meu gosto, pra aproveitar com os meus amigos. Eu tenho alguns amigos que têm cachorro, então, tipo, a gente sai pra levar os cachorros pra passear. Enfim, são atividades que me fazem desopilar um pouco, geralmente usando muito corpo. Porque como no estágio eu uso muito o computador, muita mente, chega um momento que eu preciso de usar muito o corpo. E ninguém vai em festa? Uma vez a cada. Pior que não. Eu ia dizer, todo semestre eu fui em uma. Tá, eu 3. Tá, eu fui em uma. Revelações de Luísa Lopes. 3 festas? Eu acho muito pouco, tá? Porque quando eu tava no ensino médio, eu ia pelo menos uma vez por semana em festa. Então eu acho muito pouco. Só que daí, nas que a gente vai, a gente tem que aproveitar, né? Mas é interessante porque às vezes se cria a ilusão quando vai se iniciar a vida universitária de que tu vai viver em festa. Justo. As pessoas às vezes têm essa nossa, eu vou pra faculdade, vou estudar, mas também vou fazer muita festa. Isso é real ou talvez esse pensamento ele vem no início e depois por algum motivo vocês entendem, nossa, não é por aqui o caminho? Ou dá pra conciliar, ou dá pra pensar de um modo que as coisas podem se encaixar, não é só festa. Existe, mas talvez o equilíbrio entre as coisas. Perceberam em algum momento isso? Como é que foi? Conta um pouquinho esse lado vida social, no início da faculdade, a percepção, nossa, fazer festa todo dia. É que morar na casa do estudante é festa todo dia, né? Porque tu sempre tem uma pérola, sempre tem alguma coisa. Tu tá sempre, tipo... Hoje, por exemplo, eu abri o grupo... alguém tem Super Bonder. Aí tinha uma descrição toda de... assim... 3 andar procurando um Super Bonder. É que a casa do estudante... tu não consegue ficar quieto no teu quarto sem fazer nada. Não dá. Não tem como. Então, tipo, a minha vida social, tipo, de festa ou algo do tipo, atualmente é a casa do estudante. Porque sair, eu particularmente não gosto. O Heitor, ele não sai e a Luísa foram só 3 vezes no semestre inteiro. Mas é a Luísa do primeiro semestre lá. A luz Que do pensava? primeiro semestre ia... É isso que a gente quer trazer um pouco, talvez porque se tem essa mentalidade, às vezes, no início, nossa, festa... Mas em que medida, assim, nossa, tem que buscar um equilíbrio? Em que medida tu entendeu que não é só por aqui? Né? Acho que foi no segundo semestre. Primeiro semestre era aquela sensação de eu quero aproveitar muito onde eu tô. Então, por exemplo, eu sempre dava tudo de mim em tudo. Tanto na faculdade, quanto no trabalho e também pra me divertir. Então, por exemplo, assim, eu, sei lá, chegava sexta, que hoje em dia eu saio pra correr, brinco com os meus amigos e tal, fico lendo um livro de fantasia, de ficção. Quando chegava a sexta, no primeiro semestre, eu procurava uma festa pra ir.
E aí eu ia em alguma festa, aproveitava e tal. Só que daí no segundo, como eu falei no início, começou a vir mais responsabilidade em relação ao trabalho, em relação ao estudo. Então, tu aprende a conciliar. É literalmente isso, tu aprende a conciliar. Tu sabe que tem finais de semana que, tipo, tu pode aproveitar, tu pode sair, tu pode, sei lá, se arrumar, ir pra uma festa, ouvir uma música agitada, ver muita gente. Aquele caos de festa mesmo que, querendo ou não, a gente gosta. E, ao mesmo tempo, tu sabe também que, tipo assim, cara, tu não vai sair num domingo, entendeu? Tu não vai pra uma festa num domingo. Porque tu sabe que segunda-feira de manhã tu tem que trabalhar. Então, essa ficha no segundo semestre caiu forte, assim. E pra fazer festa, pra ter a festinha, comprar o Super Bonder, a gente precisa de algumas coisas, né? Tipo, dinheiro. 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 Como é que a gente constrói nesse início de faculdade? Poxa, como é que eu vou fazer essa relação com dinheiro? Como é que foi pra vocês isso? Bom, tu pode, sendo estudante de faculdade, tu pode procurar bolsas ou estágios. E E pro Heitor, eu quero ouvir o Heitor agora. Como é que foi o Heitor no início da faculdade, tendo que aprender a lidar com dinheiro? Um exemplo prático. muitas contas a pagar. Já no primeiro mês, chegou conta de luz, internet, o aluguel da casa do estudante. E ali tu começa a perceber que dinheiro Não dá em árvore. não dá em árvore. Tu tem que ter um certo controle. Tu não pode ficar gastando que nem uma bobada e achando que tu vai ter dinheiro pro resto da tua vida, assim, de graça. Então, algumas coisas tu tem que cuidar mais, tem que ter um controle financeiro. Muitas vezes eu já me passei, já gastei, fiquei sem comida, dá vontade de passar ali no restaurante e comprar um pastel, um lanche, e daí tu fala, putz, já... Acho que não vai dar, hein? Dessa vez eu tenho que passar. Então, é importante tu cuidar ter uma gestão financeira, assim. Mesmo tu... Às vezes, com estágio, alguma coisa, tu não vai ganhar muito dinheiro. Justamente por isso, tu tem que ter um controle do que é mais importante pra ti, qual que é a tua prioridade primeiro. E, claro, tentar guardar um pouquinho, mas tu também não pode se limitar e não gastar nada porque tu tem que guardar. Nada, E aproveitando esse gancho, como é que se faz essa organização financeira, esse planejamento? Porque às vezes, de fato, o estágio ele não vai te remunerar do modo que tu consiga te bancar. Como é que é a relação com a família? Ou, poxa, eu trabalho a mais para conseguir bancar o dinheiro que eu preciso para pagar minhas contas, faço um freelancer no final de semana. Conta um pouquinho mais como é que é essa rotina financeira para se manter. Bom, isso depende muito da pessoa. Tem gente que tem mais necessidade, tem gente que não tem tanta, tem gente que a família ajuda bastante. Eu, no meu caso, com a faculdade em si, eu tenho a ajuda da minha família. O salário que eu ganho com o meu estágio, eu foco mais nas contas e minhas necessidades aqui, morando aqui no Recanto. Então, depois que cai essa ficha que tu tem que ter um controle do dinheiro e às vezes falta um pouquinho, eu faço isso. Muitas das vezes no final de semana eu trabalho, esse último final de semana eu trabalhei, eu fico monitorando, dando suporte às aulas de MBA da faculdade. Então, isso é uma coisa que eu acho legal de comentar, porque eu tô trabalhando, mas ao mesmo tempo tô assistindo aula. Então, Une o útil ao agradável. Exatamente, E é uma oportunidade que poucos têm, né? Porque muita gente tá pagando pra estar lá. E eu tô recebendo pra assistir a aula. Então, acho bom. Muito bom. Clara. Eu esqueci a pergunta. Eu prestei tanta atenção na resposta dele que eu esqueci a pergunta. Como é que é essa relação com dinheiro pra quem tá na faculdade? Eu acho que tudo é uma balança. Tu tem que, saber mediar o que tu tem e o que tu pode gastar. Mas como a Clara trabalha com isso? Aí, então, a Clara trabalha bem. A Clara, porque eu passei um ano aprendendo a mediar isso antes. Então, eu vivia com pouco dinheiro e aí eu consegui... Agora, na minha cabeça, festa. Eu tenho muita coisa. Porque eu comecei a, de fato, trabalhar e ter o meu dinheiro para eu gastar com as minhas coisas. E aí, quando o meu primeiro salário, eu cheguei e falei, não, eu vou no mercado e eu vou comprar
salgadinho porque eu quero comer salgadinho. Tu não E porque fica eu posso, preso. Porque eu posso, Tipo, porque antes o dinheiro que eu tinha era pra pagar as contas da minha casa. E era aquilo certinho. Agora não, agora eu tenho dinheiro, tipo, eu consigo me organizar pra ter aquele dinheiro e ter o que eu quero. Luísa, Assim, quando eu cheguei na faculdade, eu fazia estágio e eu ganhava R$ 960. E a minha faculdade era R$ 960. Então, tipo, eu senti muito na pele o que é tu realmente se virar. Então, por exemplo, assim, eu pagava a faculdade e aí, a partir do momento que eu recebi e pagava a faculdade, era trabalhar, tipo, todos os finais de semana que eu podia seguido pra conseguir pagar aluguel, a luz, tudo. Tipo, tudo que o Heitor falou era, tipo, batalhar pra conseguir dar um jeito de pagar tudo aquilo. E aí, no terceiro semestre, eu consegui ir pra Uni. Dá vontade de chorar. Porque foi um momento de, tipo assim, cara, agora eu tenho esse dinheiro. Sabe? Então. Agora eu tenho essa parte do dinheiro. Exatamente o que tu falou. Tipo assim, meu Deus, eu vou comprar salgadinho, alguma coisa, tipo, eu vou fazer pra mim agora. Agora Porque esse dinheiro é pra mim. Exato. Tipo, então, eu corri atrás pra ter esse dinheiro pra mim. Foi um momento de. Não foi um dinheiro extra, porque eu precisava trabalhar muito pra ter o dinheiro pra fazer as outras coisas. Então não foi um dinheiro extra. Mas foi o alívio de o dinheiro que eu tinha, eu poder usar pras coisas necessárias. e mesmo assim ele ainda exige responsabilidade, E porque é mesmo bem assim- fácil, às vezes as pessoas, foi então essa despesa, agora- mas agora eu posso esbaldar. Exato, agora foda-se, vou gastar no Agora que o eu crédito quiser. é infinito. Exato. Não é assim. Só que é a sensação de tu ter conquistado uma coisa, sabe? E trazendo essa relação família, né? A questão família ajudando, família com dinheiro. Como é que lida com a saudade de casa? Os primeiros dias. Eu conto uma história que talvez nunca contei. Eu fiz uma parte do ensino médio, eu fiz longe de casa, né? E eu lembro dessa cena até hoje, eu tinha 14 anos, né? E aí eu fui morar com mais 12 rapazes, né? Então a vida era um pouquinho mais difícil. A reação foi muito... consigo imaginar 12 homens. Meu Deus. No internato. No internato, e eram mais 12, nós tínhamos 3 banheiros. E eu, como sempre fui muito de casa, foi muito difícil pra tu impactar, porque eu tinha um irmão, mas ele não morava mais e era eu, pequeno da família, né? E, nossa, tu vai morar no outro lugar, com gente mais velha, com gente da tua idade, gente que tu nunca viu na vida. E aí, o dia que teus pais te deixam lá, bate um aperto no coração. Pelo menos foi o que eu senti naquela época. Nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu senti isso ano passado, quando, tipo, eu terminei de montar minha casa e meus pais foram embora. Que eu falei, Primeiro meu Deus. Eu falei, meu Deus, o O que eu faço? que eu faço agora? É, o momento Com quem que eu vou conversar? Em um momento tu tá ali na sala com a tua família, tá dando risada. E em outro momento tu percebe que eles estão saindo assim, a porta fica aquele silêncio. Daí tu olha pela janela, tá o carro indo embora, eles não vão me levar Tem junto. cena de filme, assim, né? Foi. Falta chover, assim, tu encosta na Foi. janela. A minha cena foi eu fechando a porta do meu quarto, era de correr assim. Aí foi eu fechando a porta assim, minha família indo. Foi muito cena de filme. E como eu faço? Porque, como é que foi a minha passagem? Foi difícil. Não vou dizer que foi difícil, mas... É que nunca é Foi fácil. fácil, né? Porque é aquele momento que tá tu e tu, não tá mais ninguém, né? E, poxa, eu me vi numa situação que eu tinha que me virar. Eu lembro até hoje, acordei no outro dia, porque era tudo em beliche. Lembro até hoje, eu tinha perdido a minha chave no dia seguinte. Achar. A chave do meu armário. E aí eu acordei 6:30 da manhã, porque tinha todo um regramento do horário. Eu pensei, meu Deus, cadê minha chave? E aí tinha um rapaz embaixo da beliche, acordou, pensa num bom humor. E eu vi que minha chave estava ali embaixo. Eu tinha que pedir com licença para pegar. E aí eu disse, eu sempre muito bruto, eu disse, moço, com licença. Sempre muito descontraído. Eu posso pegar minha chave? Ele me olhou com uma cara assim. Por que não pegou? E aquilo, nossa, me fez assim, meu Deus, que mundo que eu tô. Só que eu pensei assim, não, mas eu vim pra cá,
Pelo menos foi o meu modo, né? Eu vim pra cá, eu tenho um objetivo. Eu quero fazer isso, quero fazer do melhor modo, não tenho o que vá me impedir. Se eu tiver essa oportunidade, então, tipo, agora eu vou atrás, eu vou correr atrás. Exatamente. E nossa, com o tempo, a gente cria mil coisas na cabeça, mas com o tempo foi tranquilo. O rapaz virou meu amigo, não era mal, só quando acordava, mas depois era gente boa. A gente cria coisas na cabeça. Né? A gente... Nossa, e elas não existem. Eu brinco, as minhoquinhas que a gente coloca na cabeça são enormes, mas elas não existem. As coisas... e eu vejo isso, sempre existiu. As pessoas, às vezes, elas querem tudo para ontem e as coisas acontecendo, mas é devagar. E se ambientar, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Como é que foi esses primeiros dias? Deu esse aperto no coração? Como é que vocês superaram isso? Como é que aconteceu? Pra mim, o maior aperto que eu tive foi 2 semanas atrás. Que foi quando eu tenho um irmão de 1 ano. E aí eu vi, tipo, ele dando, sei lá, 7 passos. E eu cheguei na mãe e falei, mãe, ele deu 7 passos. E a mãe falou assim, ele deu 10 semana passada. Tipo, é só 7 passos. E eu falei, meu Deus, a criança tá crescendo e eu não tô vendo. Tipo, o meu maior aperto foi ver os meus irmãos... Foi me tocar que os meus irmãos estão crescendo. Uhum. E, tipo, querendo ou não, eu tô longe. Heitor? Eu senti esse aperto, sim. Até porque eu sou uma pessoa muito apegada aos meus pais. Eu sou um apego muito apessoado. Eu sou um apego muito apessoado. Eu não entendi o que ele falou. Até justamente voltando para esse tema do trabalho, de ter essa gestão financeira, eu tento guardar sempre um pouquinho, justamente para quando sobra um tempo, quando eu tô livre, assim, eu tô mais suave, eu consegui passar um final de semana na casa dos meus pais. Diferente da tua época, agora a gente tem tecnologia. A gente consegue ligar pro pai e pra mãe quando a gente chega. Maias 1900. e aztecas, né? Não tinha, né? Daí a gente consegue quebrar esse galho, né? Com o celular, fazer uma chamada de vídeo de vez em quando. Então, hoje em dia é mais tranquilo tu lidar com isso. Mas não deixa de sentir falta, Mas eu né? quero ouvir do Heitor como ele lidou com isso. Ou se é que ainda. Não, eu ainda sinto, né? Óbvio que eu ainda sinto. Sempre vou sentir, eu acho. A coisa que mais facilitou, acho que foi justamente o clima de estar morando com meus amigos. Ali entra toda aquela questão de as pessoas que estão em volta de ti serem um suporte, um apoio para ti. Então, muitas vezes eles também estão sentindo a mesma coisa que tu. E a partir disso, tu cria ali uma irmandade, sabe? E vocês conseguem dividir as dores e rirem também delas. E da desgraça, né? Exatamente, que é aquilo que a gente falou antes, né? Porque antes a gente comentou, nossa, os pais estão longe, a família está distante, mas as primeiras pessoas são os amigos, às vezes, que a gente faz na faculdade. Eles estão nas boas e estão nas desgraças também. E aí, é aí que a gente começa a cultivar esse valor das amizades. Sim. E aí, que a gente aprende a ser uma família aqui. Tipo, tu pode não ter a tua família de sangue, mas tu aprende com as pessoas que estão aqui que todos vocês são uma família. Então, eu nunca vou... Tipo assim, eu não tive dificuldade, sendo bem sincera, porque... A minha mãe sempre trabalhou muito, a minha família é muito unida, extremamente unida. Só que eu sempre fui criada pra ir. Eu sempre soube que eu não ia ficar em casa, eu sempre soube que eu ia ser a filha que, tipo, não ia ver os primos crescendo. Eu sempre soube disso e eu sempre tive essa decisão interna muito forte. Eu sabia que eu ia estar longe da minha cidade ou longe do meu país, e em algum momento eu sabia que eu não ia estar em casa e que isso ia durar. Só que... eu acho que hoje em dia eu teria mais dificuldade pra ir embora e não ter mais quem eu tenho hoje, tipo, os meus amigos de hoje, do que como foi com a minha família. Porque como o Heitor falou, cara, tu cria uma conexão extremamente forte com as pessoas que estão aqui. Uhum. Eu nunca vou esquecer no primeiro semestre. Foi a primeira prova que eu fui mal. O senhor perguntou dos perrengues antes. Eu era a melhor aluna do ensino médio. Eu saí do 10 pra zerar uma prova. E aí eu lembro que eu zerei a prova. Eu caí na Anf, na frente de todo mundo, e eu cheguei em casa, tinha dado um temporal, motivo pelo qual eu caí, e eu tinha deixado a minha janela aberta. E aí o meu quarto tava, tipo assim, ó, um lago, só faltava ter peixes, assim. E aí foi tudo junto, assim, e daí eu pensei, meu Deus, cara, não é possível que vai ser tudo no mesmo dia. E naquela hora, quem tava ali eram as gurias da casa estudante, sabe? Então, tu cria isso. E já encaminhando pro final, né, o que vocês diriam para esse nosso aluno do terceirão se preparando, pensando, nossa, no que vem eu serei universitário? O que vocês diriam para esse moço, essa moça que
quer seguir a vida universitária? Cara, algum momento vai dar certo. Em algum momento, tu vai te achar e vai dar certo. Tem que botar a cara a tapa, né? Exato. E que dica tu daria, Clara? Em algum momento vai tentando. Virou lema. É. Eu acho que é tu colocar tua personalidade pra fora. Tipo, não entra nessa de, eu sou tímido, eu vou pra um lugar que tem muita gente, essas pessoas vão ser muito extrovertidas. E eu não entra nessa. Então, coloca tua personalidade pra fora. Coloca a cara a tapa. Tipo, tudo que aparecer, se inscreve, se dispõe. Então, não vem pra faculdade pra pegar um livro, colocar na mesa e ficar os 4 anos da tua vida só olhando pra aquele livro. Cara, vem pra ir em festa no primeiro semestre, vem pra estudar muito, vem pra zerar a prova, porque daí tu vai ter a sensação de zerar a prova. Vem pra trabalhar. Trabalha, porque por mais que, tipo, teus pais te ajudem, por mais que tu tenha condições, quando tu trabalha, tu aprende a ser independente dos Exato. outros. Tu aprende a ser por ti. O trabalho te dá uma dignidade de, tipo assim, agora eu sou adulto, ou de agora eu faço o meu. Eu posso não ser o Premium Plus. Mas eu posso não ser o Premium Plus, mas eu comecei a ser adulto agora, sabe? Então, tipo assim, a minha dica seria viver. E viver muito. Tipo, não fica sobrevivendo. Vive a faculdade com tudo que ela te dá pra tu viver. Se entrega 100%, né? Exato, aproveita as oportunidades que tem. E é verdade, a faculdade, às vezes as pessoas elas tentam se encaixar em caixinhas. Mas, na verdade, a vida universitária ela é justamente que tu seja quem tu é. A pessoa que tu quer se tornar, mas que também é aquela pessoa que tu é. Poxa, eu sou mais introvertido. Tá bem, é o meu modo de ser, mas eu posso encontrar pessoas, posso ampliar, eu posso me formar para a vida na universidade. Eu posso construir relações, eu posso conhecer novas pessoas. Tem tanta coisa, conhecer novos países, e aqui a gente pode abrir um mundo inteiro. E essa formação que eu estava falando antes, não é só nos livros. Não é isso só aí nas aulas. No dia a dia. É no dia a dia que a gente aprende. Eu brinco, às vezes, ser gente. Né? Porque não se nasce pronto. E essa formação para a vida que a gente começa a construir, que é uma missão, sobretudo, da faculdade, das universidades, que a gente tem que formar para a vida. Porque tu sai um profissional do direito, desses temas, mas tu é gente. E que pessoa que tu é lá fora também. E tudo isso a gente encontra, seja com amigos, seja com professores de referência que a gente tem. Poxa, esse professor me deu essa passagem, esse amigo me deu essa passagem nesse momento. Isso dá um orgulho para muita gente. Dá orgulho para a família, dá orgulho para os nossos pais, dá orgulho para esse irmãozinho que eu não estou vendo crescer, mas eu tenho certeza que ele teria orgulho da Clara, que está se formando, que está batalhando, que está trabalhando. Mas, sobretudo, dá orgulho para a gente mesmo. Porque se o Heitor olhar... O Heitor finalizou o primeiro semestre? Agora sim. Finalizou o primeiro semestre. Se o Heitor olhar para trás, no primeiro dia de faculdade, se a Luísa olhar para trás no primeiro dia de faculdade, se a Clara olhar hoje para trás no primeiro dia de faculdade, não é mais a mesma pessoa. Passou perrengue, passou coisa boa, renunciou muita coisa, mas teve muito resultado. Não é a mesma pessoa. É uma pessoa que vai se formando. E é essa pessoa hoje que tem orgulho daquela lá de trás, por aquilo que passou. E pensem, vocês, daqui a 5 anos, vocês vão olhar para trás e vão dizer, nossa, a pessoa que entrou na faculdade vai ter muito orgulho da pessoa daqui a 5 anos. Passou muita coisa, dificuldades, alegrias, porque a vida não é também só de dificuldades, mas, sobretudo, tem se realizado e tem se colocado, né? Tem se colocado em ação. E é um pouco isso que a gente veio conversar um pouco sobre vida universitária, sobre dificuldades, dúvidas, anseios e, meu Deus, o que é essa vida nesse episódio de hoje. Muito obrigado.